Imagine três gerações, três vidas e três tipos de conselhos, cada um prometendo segurança, cada um terminando na mesma decepção silenciosa. Os seus avós foram aconselhados a poupar, os seus pais a comprar uma casa e você a investir. Linguagem diferente, mesma ilusão. O que todos eles partilhavam não era prudência, era fé, em sistemas criados para extrair, não para proteger. No mundo dos seus avós, poupar dinheiro não era apenas sensato, era virtuoso. As pessoas guardavam uma parte de cada salário no banco. Os governos incentivavam isso. As escolas elogiavam e os bancos envolviam isso num brilho moral. Poupe para os dias difíceis, diziam eles. O seu dinheiro vai crescer. Mas quando a inflação chegou com força na década de 1970, essa fé tornou-se vazia. Os preços duplicaram. As moedas desvalorizaram-se. No Reino Unido, a libra perdeu quase metade do seu valor em 10 anos. As famílias que pensavam ter construído segurança acordaram para descobrir que as suas poupanças estavam a derreter como gelo ao sol. A mesma história se repetiu em toda a Europa. Os italianos viram a lira desmoronar-se ano após ano, até que o que antes era chamado de poupança se tornou uma lenta erosão. Nos Estados Unidos, os salários não conseguiam mais acompanhar os preços, e os dólares que as pessoas guardavam para o futuro silenciosamente as traíram. Elas não tinham apostado, elas tinham obedecido. No entanto, o sistema transformou a sua obediência em perda. A lição foi cruel, mas clara. Dinheiro guardado é dinheiro consumido, só que não por você. Então a narrativa mudou. Quando a inflação destruiu a crença na poupança, surgiu um novo evangelho: a propriedade. A casa tornou-se o símbolo da estabilidade, a prova da idade adulta, a promessa de que o trabalho árduo poderia protegê-lo contra o caos. Tijolos e argamassa nunca perdem valor, dizia o ditado. Os governos subsidiaram-na, os bancos alimentaram-na e toda uma geração construiu a sua identidade em torno dela. Por um tempo, até parecia verdade. Ao longo dos anos 80 e 90, os preços das casas subiram, as famílias contraíram empréstimos facilmente e possuir uma casa tornou-se uma expectativa social. Em Espanha, a situação tornou-se febril no início dos anos 2000. Os promotores imobiliários construíram cidades de vidro e estuque com crédito e esperança. As pessoas assinaram hipotecas que durariam mais do que a sua juventude. Então, chegou a crise de 2008. Os preços desabaram. As construções pararam no meio do caminho. Bairros pela metade tornaram-se cidades fantasmas. A economia da Irlanda implodiu sob a mesma ilusão que a dívida só poderia aumentar a riqueza. No Reino Unido, aqueles que compraram no auge do boom esperaram mais de uma década apenas para atingir o valor que pagaram. O que era chamado de propriedade tornou-se servidão a um banco. O sonho era uma âncora. Os seus pais não foram imprudentes. Simplesmente confiaram no roteiro que lhes foi entregue. E como os pais deles, descobriram que tinha sido escrito para o lucro de outra pessoa. Agora é a sua vez, e o coro mudou novamente. Poupar está fora de moda, dizem eles. O mercado imobiliário é muito lento. O movimento inteligente é investir em mercados, fundos, criptomoedas, qualquer coisa que brilhe hoje. Não deixe o seu dinheiro dormir, insistem os slogans. Faça-o trabalhar para si. Mas para a maioria, isso não acontece. O mercado que sempre sobe também sabe cair, e exatamente sobre quem vai cair. Quando a crise das criptomoedas atingiu em 2022, 2 bilhões de dólares em riqueza no papel desapareceram. Milhões de investidores comuns, armados com otimismo e aplicações para telemóvel, viram as suas fortunas digitais desaparecerem da noite para o dia. Fundos de pensões outrora considerados de baixo risco revelaram-se repletos de derivados ocultos. Até mesmo o disciplinado sistema holandês reduziu os benefícios dos reformados, porque os números já não correspondiam às promessas. Cada geração joga segundo novas regras. No entanto, o resultado é sempre o mesmo. A riqueza sobe, as perdas descem. Olhe atentamente e verá que o padrão é mecânico. A inflação rouba os salários e as poupanças sem protesto. As bolhas de ativos atraem as pessoas, inflacionam a esperança e depois rebentam, transferindo o valor de muitos para poucos. E a dívida mantém a porta aberta para tudo isso, prendendo as pessoas a pagamentos que sobrevivem às oportunidades.
Estas três forças, inflação, bolhas e dívida, são as engrenagens que mantêm a pirâmide a girar. A história não as inventou ontem. Na Roma antiga, os imperadores diluíram a prata nas suas moedas até que o denário valia menos do que o seu brilho. Na Alemanha de Weimar, as poupanças transformaram-se em confetes, enquanto as fábricas e as terras agrícolas mantinham os seus proprietários ricos. Após o crash de 2008, os pensionistas gregos viram décadas de contribuições desaparecerem, enquanto os credores estrangeiros cobravam. A fórmula nunca muda: desvalorizar, inflacionar, colapsar, extrair. E ainda assim, cada geração acredita que desta vez será diferente. Mas nem todos perderam. Em todas as corridas ao ouro, não foram os mineiros que se tornaram lendas, foram os comerciantes. Levi Strauss vendeu jeans para aqueles que perseguiam sonhos e construiu um império que sobreviveu a todos eles. Samuel Brannan vendeu paz e ganhou milhões enquanto outros cavavam a sua própria ruína. Durante a decadência da moeda romana, proprietários de terras e comerciantes preservaram o seu poder enquanto os cidadãos se agarravam a moedas em desvalorização. Quando a Grande Depressão esmagou os investidores, os proprietários de serviços públicos, ferrovias e fornecedores de alimentos resistiram. A lição está à vista. A multidão corre em direção à promessa, poucos permanecem ao lado da permanência. Então, o que é permanência hoje? Não é uma conta poupança que rende menos do que a inflação. Não é uma casa que drena dinheiro todos os meses enquanto finge valorizar. E certamente não é um token digital que oscila 50% em uma noite. A riqueza real vive em coisas que mantêm ou produzem valor ao longo do tempo, em habilidades que ninguém pode desvalorizar, em negócios que fornecem o que as pessoas precisam, em ativos produtivos que rendem mesmo quando os mercados oscilam. Parece comum. E é. É por isso que a maioria ignora isso. Mas esses ativos discretos e fora de moda, fazendas, ferramentas, empresas locais, habilidades úteis, sobrevivem a todas as bolhas porque criam algo real. Eles não dependem do medo ou da empolgação de outras pessoas para se manterem vivos. Os seus avós perderam para a inflação porque confiaram nas poupanças. Os seus pais perderam para a dívida porque confiaram na propriedade. Os seus colegas correm o risco de perder para a especulação porque confiam em mercados construídos com base na emoção. O conselho muda, a armadilha permanece. O verdadeiro erro não é acreditar em dicas ruins, é acreditar que o sistema foi projetado para o seu sucesso. Quando você deixa de acreditar nisso, fica livre para sair dele. Liberdade aqui não é rebelião, é clareza. É entender que a riqueza construída com base no hype é tempo emprestado. É saber que a segurança vendida às massas raramente é segura. Quando você para de seguir as regras herdadas, começa a escrever as suas próprias, regras baseadas em coisas que você pode ver, tocar e sustentar. Isso pode significar aprender a ganhar através de habilidades, em vez de guardar em poupanças. Pode significar alugar enquanto constrói um negócio, em vez de possuir uma casa que possui você. Pode significar manter ativos que alimentam ou impulsionam comunidades, em vez de perseguir moedas que existem apenas em servidores. Os detalhes variam, mas o princípio não. Construa o que perdura. Possua o que produz. Valorize o que dura. A história sussurra o mesmo refrão. Os mineiros desaparecem. Os comerciantes permanecem. Os poupadores desaparecem. Os construtores persistem. Cada império, cada mercado, cada geração tem o seu caminho prometido para a segurança e o seu caminho silencioso para a liberdade. O primeiro está lotado. O segundo é estreito, mas leva a algum lugar sólido. Portanto, quando ouvir a próxima nova regra, a próxima aposta segura, o próximo caminho fácil, lembre-se do que realmente está a ser vendido. O jogo é antigo, apenas a embalagem muda. A inflação, a dívida e a especulação continuarão a circular, porque são a força vital de sistemas que precisam que acredite neles. Mas acreditar é opcional. A consciência não é. Quebre o padrão. Não deixe que as suas poupanças derretam, a sua hipoteca o prenda ou a sua carteira o segue. Construa, possua e crie coisas que devolvam valor ao mundo, em vez de o sugar. Essa é a diferença entre ser o mineiro que persegue o ouro e o comerciante que vende paz por gerações. E quando a próxima crise chegar, como sempre acontece,
você vai descobrir que ainda está de pé, ainda produzindo, ainda livre. Porque a riqueza real não grita, ela dura.